Olá, me chamo Thaís Bastos Moraes, aluna do professor Gil Eanes, e o título do meu trabalho é Integração de dados moleculares e imunohistoquímicos na análise de P16 em tumores de pênis. Sabe-se que o estado do Maranhão é historicamente marcado por altos índices de pobreza, um fator que contribui para que seja conhecido como local que possui maior incidência global do câncer de pênis, uma vez que já é bem descrito na literatura a participação dos fatores socioeconômicos na etiologia da doença. E além desses fatores socioeconômicos, a infecção pelo papilomavírus também é um fator de risco amplamente descrito na literatura, mediante a sua alta associação com vários tipos de câncer, incluindo o câncer de pênis. Os métodos de detecção de HPV eles vão de técnicas moleculares a técnicas imunohistoquímicas e análises histológicas. Dessa forma, existe um marcador que sugere a presença viral, que é a superexpressão da proteína P16. O atual trabalho tem como objetivo analisar as alterações moleculares e imunohistoquímicas de P16 em tumores de pênis e correlacionar esses achados com os dados clínicos e epidemiológicos dos pacientes. A metodologia do trabalho consiste em, primeiramente, realizar a coleta de amostras de áreas tumorais e adjacentes ao tumor para os futuros ensaios. Em seguida, foi realizado um ensaio imunohistoquímico para verificar a expressão de P16 utilizando o anticorpo monoclonal JC2. A análise histológica das lâminas foi feita por 2 patologistas em busca de coilócitos e de outras características histológicas do tumor. Realizamos a extração de DNA utilizando um kit para que posteriormente seja feita a detecção do HPV por meio da PCR, que é uma técnica molecular bem mais sensível ao vírus. E por último, foi feita a análise de todos os dados no programa SPSS utilizando o teste Q-quadrado. Agora, passando para os resultados, 71% dos casos foram classificados com subtipos histológicos que não são associados ao HPV, 66,7% eram de grau histológico pouco diferenciado e 37,8% foram classificados como PT3, seguindo o sistema TNM oitava edição. 20% dos casos apresentaram metástase linfonodal e desses 20%, 17,8% apresentaram extensão extranodal. Ao avaliar os resultados dos métodos de detecção de HPV, 57,8% dos casos apresentaram células colocíticas, que são evidências histológicas da presença do HPV. Apenas 20% dos casos foram positivos para a superexpressão de P16, que é uma porcentagem baixa se a gente leva em consideração que o estado do Maranhão ele é altamente associado ao HPV. E 64,4% dos casos apresentaram positividade para o genoma viral por meio da PCR, que é o método mais sensível, como dito anteriormente. Com relação às associações estatísticas, a gente percebe que a detecção do HPV por meio da PCR ela teve uma associação estatística com a higiene, né? Uma vez que a maioria dos pacientes positivos para HPV alegaram ter uma higiene pobre ou moderada. Houve associação com o subtipo histológico, curiosamente, com os subtipos que não apresentam associação com HPV. Foi associado também com o grau de diferenciação histológico, mais precisamente o grau pouco diferenciado, que é o G3, e por último, a associação estatística com a ausência de invasão linfática. Já nas associações da superexpressão da proteína P16, verificou-se uma associação com a topografia, onde a maioria dos casos negativos tinham lesão que se restringiam à glândula e ao suco coronal. Verificamos associações com as características da lesão, em que grande parte dos casos negativos eram de característica úlcero-vegetante, associação com comprometimento da uretra e, por último, associação com a presença de coilocitose em casos que foram negativos para a presença de P16. Dessa forma, depois de toda a análise clínica histopatológica e molecular, é possível a gente reafirmar essa alta incidência de infecção por papilomavírus humano, que é o HPV, em tumores de pênis em pacientes do estado do Maranhão, e sugere uma abordagem multimetodológica para a detecção do vírus nesses tumores. Além disso, as técnicas utilizadas, que foi imunohistoquímica e PCR, elas revelaram importantes associações com fatores clínicos e histopatológicos da doença. Aqui algumas referências utilizadas para a construção do trabalho. Muito obrigada.